Dando continuidade ao nosso estudo sobre a busca da verdade, entendo como necessário que façamos um breve resumo do percurso que nos trouxe até aqui. Desde seus primórdios, a filosofia compreendeu que o reconhecimento da ignorância, a sua precisa identificação e a descoberta do modo de superá-la era, doravante, a grande tarefa a ser empreendida no sentido da busca da verdade. Identificou-se o ponto zero da busca da verdade, a ignorância da ignorância. Ou seja, só se pode partir para a busca da verdade se, antes de tudo, reconhecermos nossa ignorância, seja parcial ou total, sobre o objeto ou a coisa que se quer conhecer. Entendeu-se ser necessário a identificação das várias formas de ignorância. Cada uma dessas formas está associada ao modo como se combinam as ações de nossas faculdades. Ora, elas combinam-se de várias maneiras e de várias diferentes intensidades. Daí resultam as incertezas, as preocupações, os encantamentos que compõem as diferentes ordens de ignorância que acometem os indivíduos humanos nesse estágio movediço e traiçoeiro. Nesse estágio, o indivíduo não é senhor de si, ou ele é aprisionado, ou se deixa prender pelo outro. É a fase do mito da caverna assinalada pelo filósofo Platão. Aí, ele efetivamente não vive a sua vida. O que ele carrega em si e que o move são as crenças as quais vieram de fora, de outros indivíduos, com diversos interesses outros, interesses que quase sempre são colocados no sentido de levar e manter esses indivíduos sob a prisão mental da própria ignorância. E quando esse indivíduo finalmente reconhece e identifica as suas ignorâncias, chega o momento de encontrar o meio para superá-las. Ora, é então que surge a grande armadilha da dogmatização, a última e a pior das ignorâncias, pois essa dogmatização, tem a aparência da sabedoria. O dogmático tem para si que possui o conhecimento, que possui a verdade. E, mais uma vez aprisionado, o indivíduo agarra-se a esses dogmas, por vezes, durante toda a sua vida, com o único benefício de deixar de sentir a angústia da ignorância, como uma anestesia que não tem o poder de curar a ferida, mas que pode anular a dor. Reunir e repassar o histórico de todas as aventuras humanas para tentar sair da ignorância é o caminho, a metodologia apontada, por exemplo, por Aristóteles para a superação da ignorância. Isso se chama deliberação. Por vezes, a ignorância se apresenta não como um problema já existente e enfrentado, mas como um problema novo. Nesse caso, o passado sozinho não é suficiente para produzir a superação da ignorância. É preciso tomar uma decisão, preparar-se de todos os modos possíveis para o que há de vir. Com a deliberação e a decisão, o desejo da verdade se instala e se torna hegemônico no indivíduo. Ele próprio vira um projeto de verdade. Porém, esse indivíduo, liberado e decidido, ainda terá de enfrentar os piores
adversários, os piores obstáculos, que são os repressores, os grandes repressores de suas faculdades. Primeiro, assinalado, o excesso de informações, que serve exatamente para emaranhar o intelecto. Segundo, a propaganda, que serve para tomar as suas emoções e sentimentos. E o terceiro é a impropriedade das representações, que servem para travar a sua vontade. Poucos são os indivíduos que conseguem sair dessa areia movediça. Mas mesmo enquanto ainda está travando essa luta contra os obstáculos para a busca da verdade, a filosofia compreendeu que essa própria ideia de verdade que ele buscava ainda era abstrata, era indefinida. Eis que os povos que sentiram a necessidade de produzir um caminho para a verdade concluíram que antes tinham que definir com precisão que verdade estavam procurando. Foi então que, de acordo com as suas necessidades, os gregos conceberam a verdade como aletheia. Os romanos conceberam a verdade como veritas. E os hebreus conceberam a verdade como emuna. E, já em nosso mundo contemporâneo, por fim, conceberam a verdade pragmática. Nesse caso, foi um conjunto de pensadores que a gente poderia dizer europeus e americanos. Todas essas diferentes concepções de verdade são um modo de estabelecer um caminho seguro para a busca da verdade, definida então como um conhecimento que possa resistir a todas as variações possíveis da universalidade, seja no sentido espacial, seja no sentido temporal. Porém, mais uma vez, a filosofia encontrou mais um problema. E esse problema se chamava o próprio homem, o próprio ser humano. Ou seja, aquele mesmo que quer, que tem a pretensão de conhecer a verdade. Mesmo que a verdade possa existir, o ser humano dispõe da capacidade para conhecê-la? Eis a grande pergunta. Eis a pergunta que se pretende oferecer alguma resposta agora, por meio da tentativa de alguns filósofos, tais como David Hume, Leibniz e Kant. E esse é o tema, portanto, da nossa aula, que são as respostas de Leibniz e Kant à crítica de David Hume. Há uma pergunta que orienta o trabalho filosófico de David Hume, quando este se ocupa em criticar a concepção metodológica de René Descartes. Ela é exatamente: qual a origem e qual a validade do conhecimento? Para tanto, torna-se importante ver em que ponto nos deixou o pensamento de Descartes sobre a questão do conhecimento. A posição filosófica de Descartes estabelece uma diferença entre a realidade e o conhecimento racional que dela temos. Observem, em nenhum momento Descartes diz que a realidade externa não exista em si e por si mesma. Porém, ele observa que só podemos conhecê-la, reparem, conhecer a realidade externa através do modo como nossas ideias a formulam e a organizam, e não como ela seria em si mesma. Ou seja, não podemos saber nem dizer se a realidade exterior é racional em si, pois só podemos saber e dizer que ela é racional por meio de nossas ideias. Essa posição filosófica é conhecida com o nome de idealismo e afirma apenas a existência da razão subjetiva, mas nada
pode dizer de certeza sobre a razão objetiva. O idealismo de Descartes afirma, portanto, que o que chamamos realidade é apenas o que podemos conhecer por meio das ideias de nossa própria razão, da razão humana. Ora, David Hume vai disparar um argumento contrário de modo enfático a essa posição. Isso é o que se chama em filosofia de refutação do pensamento de Descartes. O texto diz: o empirismo de Hume começa opondo-se ao racionalismo de Descartes, especialmente quando Descartes reconhece que os sentidos podem enganar e que, por isso, a sua informação deve ser filtrada e apoiada pela razão. Ou seja, Descartes nega valor primário aos sentidos na produção do conhecimento, mas apenas valor secundário. Os sentidos, para Descartes, têm um papel de coadjuvante. Aí ele é um mero ilustrador do conhecimento produzido pela razão ou das representações produzidas pela razão. Contra isso, David Hume vai dizer: todo conhecimento deriva da experiência, uma vez que é pelos sentidos que captamos a matéria das representações. Verifiquem que David Hume está aqui trocando os protagonistas. Para ele, os sentidos são os primeiros no processo de produção do conhecimento. O pressuposto dele é claro: a capacidade cognitiva da razão humana é limitada e não existe nenhum fundamento objetivo para o conhecimento. Portanto, todas as nossas ideias têm origem nas impressões dos sentidos. As impressões são os dados imediatos da experiência. Dessa forma, a experiência sensível é como que o embrião do conhecimento para o David Hume. É a partir desse embrião e só a partir dele que o conhecimento poderá se desenvolver. Então, o que essa sensação faz é causar uma impressão em nossa mente, uma espécie de gravação em nossa mente. Uma vez impressas em nossa mente, as sensações vão se relacionar entre si, gerando as percepções e, posteriormente, as nossas ideias. A conclusão que chegamos é que as sensações são o ponto de partida dos conhecimentos, no plural, e as ideias são as representações que construímos a partir das impressões das sensações. As ideias, dessa forma, são apenas réplicas enfraquecidas das impressões no pensamento e se fixam ali na forma de memórias ou imagens. Qual a conclusão de David Hume nesse caso? Não pode existir ideia sem uma impressão prévia. Não há conhecimento fora dos limites impostos pelas impressões. Então, refutado o racionalismo cartesiano, David Hume volta-se contra ainda um pressuposto não posto em questão até então pela filosofia, que é a ideia de causalidade, como sendo uma função própria da natureza, que ocorre lá fora no mundo, independentemente de qualquer coisa, ou seja, acontece de modo necessário. Para David Hume, a causalidade não passa de uma ideia e a sua origem encontra-se precisamente no hábito humano. Não é uma relação presente lá fora que nós podemos apenas constatar, nesse caso a causalidade. A relação de causalidade, a relação de causa e efeito,
para o David Hume, vem do hábito. Vale exemplificar. Se do passado ocorreu sempre um determinado fato a seguir a outro, então nós esperamos que no presente e no futuro também ocorra da mesma maneira. Enfatizando, o hábito e o costume permitem-nos partir de experiências passadas e presentes e ir em direção ao futuro. Por isso, o nosso conhecimento de fatos futuros não é um conhecimento rigoroso, é apenas uma convicção que se baseia num princípio psicológico, o hábito, mais uma vez. Dessa forma, o hábito nos permite esperar o que nos poderá acontecer. Ou seja, no máximo, ele é um guia importante na vida prática. Porém, ele não pode nos dar nenhuma certeza. Qual a conclusão para o David Hume? Nós, seres humanos, com o hábito e por meio de nossa vontade, nos adaptamos à ideia de que o futuro seja previsível e, portanto, controlável. Compreendidos os pressupostos e as proposições fundamentais do empirismo de David Hume, vamos apresentar agora um esquema ilustrativo de como ocorre para este filósofo a origem do conhecimento. Encontrando-se lá fora de modo inteiramente indeterminado, os chamados objetos, ao serem capturados pelos sentidos, causam-nos impressões. As impressões são, a princípio, imediatas, vivas e intensas. Com o passar do tempo, essas impressões vão perdendo a vivacidade e a intensidade. Todavia, elas vão se relacionando e correlacionando-se, e com este movimento vão produzindo as ideias. Tais ideias são, portanto, representação ou cópias das impressões no pensamento resultantes de uma reflexão, ou seja, movimentos que se repetem e, por sua repetição, vão gerando padrões que, por sua vez, vão gerando signos e significações. Com as ideias formadas, vai acontecer um processo semelhante ao que ocorreu com as impressões. Elas vão se relacionar e correlacionar-se por meio de associações realizadas pelos juízos. Tais associações têm um padrão que pode ser verificado empiricamente. Elas se produzem por atração mútua das ideias devido à semelhança, contiguidade e causalidade. Verifiquem que há aqui dois tipos de relações entre ideias. As relações resultantes apenas de ideias, sem vínculos com os fatos, e as relações resultantes de ideias que foram geradas e mantêm-se vinculadas a partir dos fatos. Primeiro, as relações resultantes apenas de ideias, sem vínculos com os fatos, e as relações resultantes de ideias que foram geradas e mantêm-se vinculadas a partir dos fatos. São, portanto, duas formas de conhecimento. O primeiro, que são os conhecimentos através das relações entre ideias.
que podem ter como exemplo a relação entre números na matemática. E o segundo são os conhecimentos através das relações entre fatos, que podem ter como exemplo as relações de causalidade entre dois ou mais fenômenos. São esses últimos que vão ser os formadores das várias ciências e dos vários saberes existentes. Apresentada a crítica ao racionalismo de Descartes por David Hume, onde ele afirma que a certeza científica não pode ser alcançada, mas apenas conhecimentos baseados em convicções, vamos agora apresentar e refletir sobre as soluções para este problema filosófico. A primeira delas é a solução de Leibniz. Leibniz vai de encontro ao ponto central dos pressupostos dos empiristas. Para os empiristas, é fundamental a afirmação, abre aspas, nada há no intelecto que não tenha passado primeiro pelos sentidos. Fecha aspas. Leibniz não contestou essa famosa afirmação que foi dita pela primeira vez por Aristóteles. Porém, anunciou que ela era incompleta. Ela devia ser completada da seguinte maneira. Abre aspas. Nada há no intelecto que não tenha passado primeiro pelos sentidos, com exceção do próprio intelecto. Ora, esse complemento não é sem importância. Na verdade, ele torna-se aqui essencial. O que há no intelecto é anterior a qualquer sensação e percepção. O intelecto tem uma estrutura que se mostra como um padrão para o ser humano. Isso significa que as nossas percepções não se imprimem em nosso intelecto tal e qual são lá fora. A estrutura do nosso intelecto filtra essa percepção, ou seja, dá ao objeto percebido a máscara de sua forma. E essa forma da estrutura do intelecto humano não é afetada pelo objeto. Ao contrário, é ela que afeta a captura do objeto. A conclusão que se chega está na explicação a seguir. Os sentidos, se bem que necessários para todos os nossos conhecimentos atuais, não são suficientes para nos dar todos, vale dizer, todos os modos de conhecer, visto que eles só nos fornecem exemplos, ou seja, verdades particulares ou individuais. Dessa maneira, há dois processos de conhecimento que se dão a partir dessa relação. O processo que ocorre somente no interior do próprio intelecto e um outro que se dá na relação entre o objeto e a estrutura intelectual. São duas formas de verdade que vão se apresentar aí, o que o Leibniz chama de verdades de razão e verdades de fato. As verdades de razão são aquelas cujo oposto é impossível. Elas se baseiam, sobretudo, nos princípios de identidade, de não contradição e do terceiro excluído. Esses três são princípios da razão que são da ordem exclusiva do intelecto humano. É por meio desses três princípios que nós podemos efetivamente conhecer algo. Não podemos voltar a explicar agora esses três princípios. Para quem não estudou ainda, remeto ao capítulo 7 do livro, no item Princípios Racionais, ou para estudar pela primeira vez, ou para recordar, ou mesmo, se for o caso, para aprofundar. As verdades de razão, elas são necessárias. Deve-se entender
aqui necessário como aquilo que não pode ser de outra forma. Como diz aqui, as verdades de razão enunciam que uma coisa é o que ela é, necessária e universalmente, não podendo de modo algum ser diferente do que é e de como é. O exemplo mais evidente de verdades de razão são as verdades da matemática e da geometria. Ambos podem ser processadas única e exclusivamente pelo intelecto humano. De maneira alguma, elas têm necessidade de algum objeto exterior ao intelecto para serem efetuadas. Por exemplo, é impossível que o triângulo não tenha 3 lados e que a soma de seus ângulos internos não seja igual à soma de 2 ângulos retos. Por último, as verdades de razão são inatas. Ora, se elas dependem somente do intelecto humano, elas necessariamente já estão presentes desde o nosso nascimento. Do contrário, o intelecto que não tiver presente as verdades de razão não poderá ser considerado um intelecto humano. E vem a pergunta: e há outras formas de intelecto que não são humanos? Claro que sim. Na concepção de Leibniz, todas as formas de existência têm um intelecto associado a cada uma delas, mesmo as formas do reino mineral. Pode-se dizer que a estrutura intelectual do ser existente é que constitui a sua substância, é o que o faz ser o que é. Ora, ainda que as verdades de razão sejam inatas, isso não significa que nascemos já sabendo das coisas. Significa que nascemos com a capacidade racional puramente intelectual para conhecer ideias que não dependem da experiência para ser formuladas e para ser verdadeiras. As verdades de fato se referem, diferente das verdades de razão, aos acontecimentos contingentes, ou seja, aqueles acontecimentos que não são necessários. A característica principal dos acontecimentos contingentes é que o seu oposto não é impossível. Dessa maneira, as verdades de fato são aquelas que dependem da experiência, pois enunciam ideias que são obtidas por meio da sensação, da percepção e da memória. Elas são empíricas e se referem a coisas que poderiam ser diferentes do que são, mas que são como são porque há uma causa ou uma razão suficiente para isso. Aqui já deve ressaltar que o princípio que orienta a verdade de fato não são os 3 princípios lógicos assinalados antes, mas um 4º princípio, que é o princípio da razão suficiente, cuja explicação detalhada está também no capítulo 7 do livro. Por exemplo, o dado de eu estar agora sentado é uma verdade de fato, mas ela não é uma verdade necessária, porque o contraditório não é impossível. Não é uma coisa impossível que eu não esteja sentado. Mas vejam, deve haver uma razão para eu estar sentado, e não em pé ou deitado. Minha vontade ou outras condições entram aí para servir como motivo para eu estar sentado. Damos aqui um outro exemplo. Não é acidental ou contingente que uma coisa tenha cor. Ao contrário, é necessário. Ou seja, de fato, uma coisa pode ter esta ou aquela cor, mas não pode deixar de ter cor, cabendo à razão
buscar a causa da cor, estudando a natureza da luz. O físico, quando estuda a natureza da luz, está aí buscando a razão suficiente da verdade de fato. Repetindo, as verdades de fato são verdades porque para elas funciona o princípio da razão suficiente, segundo o qual tudo o que percebemos na experiência sensível possui uma causa determinada, e essa causa pode ser conhecida. Deve ficar claro que as limitações características do intelecto humano nos tiram a capacidade de reunir todas as condições para a obtenção da razão suficiente para um determinado acontecimento. Por isso que, para Leibniz, o que são verdades de fato para a inteligência humana limitada ou finita, são verdades de razão para a inteligência divina infinita. Ou seja, dado como existindo um ser onisciente, onipotente e onipresente, simples e sem limites, é necessário para este ser que não haja para ele verdade de fato, mas só e tão somente verdades de razão. Com isso, Leibniz nos traz uma prova lógica de que há uma verdade que não depende dos sentidos, a verdade de razão, e que mesmo aquela que depende dos sentidos, que é a verdade de fato, pode ser reencontrada se formos capazes de reunir todas as condições que a fez existir ou acontecer. Antes de iniciarmos a apresentação sucinta da solução de Kant ao problema colocado pelo empirismo de David Hume, devemos alertar que estaremos tratando de apenas uma minúscula parcela do sistema kantiano. Vai passar longe uma compreensão do sistema kantiano, mesmo aquele que só se refere ao problema do conhecimento e da verdade. Kant deu um nome à sua solução, e este é a Revolução Copernicana. Para tanto, é importante compreender a verdadeira revolução empreendida por Nicolau Copérnico na astronomia. O quadro abaixo procura explicar e comparar os dois procedimentos realizados por Copérnico na astronomia e por Kant na filosofia. A revolução de Copérnico foi apresentada no século XVI, e a leitura dos astrônomos em relação ao sistema solar era a seguinte: a Terra estava imóvel no centro do universo. Os demais astros se deslocariam ao redor dela em órbitas concêntricas. Esse era denominado sistema de Ptolomeu. Era um sistema que possuía uma fortíssima influência das doutrinas defendidas até então pela Igreja Católica. O homem era a principal maravilha das criações de Deus, e o seu lar devia ter um lugar especial no universo. Nada mais importante do que ser o centro do universo. Ora, é preciso aqui reafirmar que o que interessa no estudo da astronomia é principalmente desenvolver a capacidade humana de predizer as posições relativas dos astros até então conhecidos. Não era diferente no século XVI. E aí é onde se encontrava o grande problema do sistema ptolomaico. Muitos movimentos planetários simplesmente não tinham uma solução viável quanto à predição de sua trajetória. Por exemplo, quando um planeta entrava em um movimento retrógrado, ele estava seguindo uma trajetória e de repente começava a retroagir. Como explicar isso? Modelos complexos eram imaginados,
mas nenhum dava conta. Então, Copérnico apresenta a sua solução. Não haveria motivo racional para que os astros se movessem e a Terra não, pois poderia ser o contrário, ou até mesmo ambos poderiam estar em movimento. Considerar que a Terra se move, embora não o percebamos, permite compreender os movimentos dos demais astros. Ou seja, ao invés dos demais astros girarem em torno da Terra, Copérnico propôs que a Terra, juntamente com os outros planetas, é que giravam em torno do Sol. Com isso, o planeta Terra perde grande parte do seu status e passa a ser somente o terceiro planeta orbitando a estrela solar. Na filosofia, até Kant, tínhamos uma situação muito semelhante. Vimos que Leibniz já havia arranhado os sistemas filosóficos quando propôs que o espaço e o tempo não eram fatos, mas fenômenos, ou seja, apenas um modo como as coisas aparecem para nós e de como compomos intelectualmente o mundo. Era só aparentemente que o espaço e o tempo eram tidos como algo exterior. Eles eram, antes, tipos de relações entre as estruturas cognitivas do ser humano e a exterioridade, pois assim era a explicação predominante antes de Leibniz e Kant sobre como eram os procedimentos que envolviam o nosso modo de conhecer. Vale dizer, a realidade em si é o ponto de partida para o conhecimento. Para alguns filósofos, esta realidade era exterior e, nesse caso, ela era chamada de natureza. E para outros, ela era interior e, nesse caso, era chamada de alma humana. Os primeiros, que tomam a realidade como exterior, são chamados de filósofos realistas. E os segundos, que tomam a realidade como interior, são chamados de filósofos idealistas. Qual o problema que se apresenta aí? Precisamente que a ideia de verdade universal e necessária das coisas dificulta a explicação da mudança das coisas e das ideias. Por outro lado, dizer que o conhecimento se deve a meras associações de repetições percebidas no tempo dificulta a própria ideia de verdade. O problema da primeira era que nós partíamos de um dado fixo para explicar coisas móveis e mutáveis. E o da segunda é que nós partíamos de dados móveis e variáveis para explicar algo que deveria ser invariável, que é a verdade. Então, como Kant propôs a solução deste problema? Precisamente que o ponto de partida da filosofia não deve ser a realidade, e sim o estudo da própria faculdade de conhecer, o estudo da razão. Ao colocar o sujeito do conhecimento no centro, é possível verificar de maneira universal e necessária que os objetos se adaptam a ele. O que foi que mudou aí que Kant vai denominar de revolução copernicana? É que, antes, o sujeito do conhecimento não era a figura mais importante no processo do conhecimento. As coisas eram tidas como sendo dadas e, por isso, a sua realidade ou modo de ser deveriam constar como inquestionáveis. Se a verdade não era alcançada, o problema era sempre da sensibilidade ou do intelecto de quem estava buscando o conhecimento. Ou, quando se partia da alma humana, se entendia que o corpo afetava a alma, turvando e dificultando a sua capacidade de conhecer. Ora, no momento que Kant propôs que partíssemos da estrutura de nossas faculdades de conhecer, se verificou que o objeto não era um dado, mas apenas um fenômeno, que a cada vez
se adaptava às estruturas do conhecimento, vale dizer, a sensibilidade, o intelecto e a razão. Como se dá isso? O próximo slide tentará responder a esta questão. Com a Revolução Copernicana, já vimos o que mudou no estudo do conhecimento e da verdade com Kant. Os seus pressupostos são colocados no intuito claro de refutar ao mesmo tempo o realismo, o idealismo e o empirismo. Como vimos, a maior ameaça, tanto para a filosofia como para as ciências, estava no empirismo de David Hume, porque se colocava em questão a própria possibilidade do ser humano ter alguma forma de certeza. Então, contra essa corrente, Kant pressupôs: é verdade que todos os nossos conhecimentos começam com a experiência, mas não é verdade que todos eles provenham dela. Como vemos, Kant compartilha aqui da mesma proposta de Leibniz. Kant diz que o conhecimento é transcendental, explicando que chama de transcendental todo conhecimento que, em geral, se ocupa menos dos objetos e mais de nosso modo de conhecer, na medida em que este deve ser a priori. Reparem que ele está se referindo exatamente ao que ele denominou de Revolução Copernicana. Quer dizer, antes de verificar como se dá a forma de conhecer, devemos, antes de tudo, proceder a uma análise pura das estruturas humanas de conhecer, ou seja, de como opera as estruturas do conhecimento antes do e sem qualquer objeto envolvido com elas. Após essa análise, a conclusão que Kant chegou é que a razão é uma estrutura vazia, uma forma pura, sem conteúdos. Essa estrutura, e não os conteúdos, é que é universal, a mesma para todos os seres humanos, em todos os tempos e lugares. Essa estrutura é inata, isto é, não é adquirida pela experiência. Assim sendo, a estrutura da razão é a priori. Tais afirmações, por si mesmas, resultam em uma refutação das conclusões do empirismo de David Hume. Se a estrutura da razão é pura, universal, inata e a priori, então, obviamente, aquilo que ela produz não está em função das coisas, mas as coisas, como fenômeno, é que passam a estar em função dela, ou seja, é ela que vai ler o fenômeno de acordo com a sua própria estrutura. É como se a coisa fosse traduzida para a linguagem própria da razão humana. Ressalte aqui o adjetivo humana, pois não é a razão geral objetiva, mas nesse caso aqui é a razão humana subjetiva. Os conteúdos que a razão conhece e nos quais ela pensa, porém, estes sim dependem da experiência. A matéria do conhecimento, por ser fornecida pela experiência, vem depois desta e, por isso, é a posteriori. O que é chamado aí de matéria do conhecimento é exatamente a tradução realizada pela estrutura da razão por seus vários níveis, que veremos mais adiante. A conclusão de Kant, já agora em oposição clara ao empirismo de David Hume,
é o conhecimento racional, sem o qual não há filosofia nem ciência, é a síntese que a razão realiza entre uma forma universal, inata, e um conteúdo particular oferecido pela experiência. Reparem que o conteúdo particular oferecido pela experiência não é a coisa, mas a tradução dessa coisa, operada pela sequência estrutural da razão. Então, qual é e como se dá essa estrutura da razão? A razão é constituída por 3 estruturas a priori. Vamos entender aqui. A priori deve ser entendido como sendo antes de qualquer experiência. Temos a primeira, que é a estrutura ou forma da sensibilidade, isto é, a estrutura ou forma da percepção sensível ou sensorial. É por meio dessa estrutura da sensibilidade que o objeto em estudo terá a sua primeira tradução. Ou seja, esse objeto será aí espacializado e temporalizado. Será colocado em termos de espaço e tempo. A segunda é a estrutura ou forma do entendimento, isto é, do intelecto ou da inteligência. Aqui, o objeto já devidamente espacializado e temporalizado será agora categorizado. Será dado a ele uma descrição a mais minuciosa possível, ou seja, todos os predicados que couber a ele, a esse objeto, enquanto fenômeno. A terceira é a estrutura ou forma da razão, ou seja, a parte da razão que não se relaciona nem com os conteúdos da sensibilidade, nem com os conteúdos do entendimento, mas apenas consigo mesma. Essa estrutura funciona como se fosse um tribunal, tal como um tribunal deveria ser idealmente concebido. Ou seja, os juízes não deveriam ter qualquer contato ou envolvimento com as partes, mas deveriam julgar só o que está diante deles. Isso se chama regulação e controle. Procurando explicar melhor, na estrutura da razão, os objetos em estudo devem poder ser reconstituídos com os recursos da própria razão diante dos conceitos advindos da sensibilidade e do intelecto. Kant chamará esse juízo de sintético a priori, exatamente porque ele é uma reconstituição exclusiva das formas a priori do sujeito do conhecimento que já vimos anteriormente. Ou seja, o juízo sintético a priori não é uma mera representação do objeto, pois é um objeto humanamente estruturado. Vale ainda explicar, estruturado para ser pensado e utilizado em uma existência humana possível. Continuando com a analogia do tribunal, que já fiz anteriormente, é como se o juiz devesse poder reconstituir com os recursos exclusivos do que está nos autos do processo a verdade sobre o objeto fenomênico em questão. Todo esse processo é chamado por Kant de idealismo transcendental. E como conclusão sobre esse estudo, sobre o conhecimento e a verdade, podemos dizer, em resumo, a razão humana possui
uma estrutura universal necessária e a priori, que organiza a realidade em termos das formas da sensibilidade e das categorias do entendimento. Assim, mesmo como razão subjetiva, a razão humana pode garantir a verdade da filosofia e da ciência. E assim concluímos o estudo deste complexo e apaixonante capítulo do nosso livro.